Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui totalmente informal, barba grande, fora totalmente dos padrões comumente aqui expostos para vocês. Mas isso não vai impedir, claro, que vocês entendam o conteúdo que nós queremos passar aqui hoje. A base do nosso vídeo, tá? O direcionamento do nosso vídeo vai tomar por base o vídeo que está no canal aqui embaixo do link. Então você vai acessar o link que está aqui embaixo, tá? Para você entender de que conteúdo eu estarei falando. Então é o seguinte, esse vídeo aqui embaixo, ele foi publicado, acho que há um mês mais ou menos, e trata do seguinte conteúdo. O dono do canal, ele pegou um áudio que ele foi repassado por um ex-funcionário da IADPE, da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele era motorista e trabalhava com algumas atividades, relacionadas a um abrigo, ou seja, atividades que eram executadas pela Assembleia de Deus, que, para quem é conhecedor, sabe que a IADPE tinha um abrigo aqui no centro do Recife, hoje não tem mais, e esse membro, o ex-membro, ele trabalhava como motorista nessas atividades. Então, um dia comum de trabalho, segundo narra no vídeo, ele estava saindo do templo sede com, me parece que era uma Kombi, e ia fazer direção ao abrigo. Então ele disse que na hora que estava saindo, ele foi interceptado pela irmã Judite e por outra pessoa que estava com ela naquele momento, e segundo ele, ela o determinou, ele era funcionário na época, que pegasse uma determinada idosa que estava no abrigo e fizesse alguma coisa com ela, desse alguma direção, porque, segundo ele, que a irmã lhe passou, que essa idosa estava lhe causando dor de cabeça e etc. E a determinação foi a seguinte, foi pegar a idosa e jogar em algum lugar, abandonar em algum lugar. Inclusive tem até um local específico lá, que, segundo ele, foi determinado. Tá? Então ele, cumprindo ordem, tá? Aí a gente vai falar dessa questão daqui a pouco, essa questão da ordem legal. É uma ordem manifestamente ilegal para a prática de um crime, não é? Aí ele saiu ali com aquele veículo, chegou lá no abrigo e tinha uma pessoa com ele, e a pessoa perguntou: você vai fazer isso que a irmã Judite lhe pediu? E ele disse: não, eu não vou fazer. Então, segundo ele foi lá, pegou aquela idosa e, ao invés de levá-la para abandoná-la no matagal, no local ermo, ele a conduziu para um outro abrigo em uma outra cidade. Segundo ele, o abrigo a recebeu, depois de localizada a família. Vocês assistam, não deixem de assistir aí o vídeo, tá? O link está aqui embaixo para você entender o que aconteceu. A questão é a seguinte, qual é o crime que está sendo imputado aí nesse vídeo a irmã Judite Alves? Preste muita atenção. É um crime previsto no Estatuto do Idoso, na Lei 10.741 de 2003, ou é um crime previsto no Código Penal? Está sendo imputado a irmã Judite Alves de forma tentada, que, segundo ele, aí não se consumou por circunstância alheia, porque ele não fez o que ela havia pedido, segundo ele, Então a questão é a seguinte: nós temos dois tipos de abandonos, um abandono, vários abandonos no caso, mas assim especificamente para o que a gente vai tratar hoje, nós temos um crime chamado abandono de incapaz, tá? No Código Penal, abandono de incapaz, que no Código Penal tem outros crimes aí de abandono, tipo abandono de recém-nascido, mas aqui hoje eu vou falar sobre o crime de abandono de incapaz. E no Estatuto do Idoso também a gente tem um outro crime de abandono. Não é todo crime que é praticado contra o idoso que ele vai ser disciplinado pelo Estatuto do Idoso. Para ser um crime especificamente tratado pelo Estatuto do Idoso, ele tem que estar previsto no Estatuto do Idoso. Então não se pode criar uma analogia in mana parte, ou seja, para trazer prejuízo ao investigado ou prejuízo ao réu. Então vamos interagir aqui. O Estatuto do Idoso, ele traz no seu artigo 98 uma coisa interessante, vamos lá. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congênere, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Vocês podem ver o seguinte, que
não há nada nesse artigo descrevendo de abandonar o idoso no matagal, em local ermo. Então, como não está previsto aqui no 98 do Estatuto do Idoso, não vai se aplicar, nesse caso, o Estatuto do Idoso. Em relação à suposta ação, tá? Estou apenas narrando fatos que, segundo ele, teria praticado a irmã Judite Alves. Então, não vamos aplicar ao 98 do Estatuto do Idoso, porque esse artigo fala quais são os locais que o idoso vai ser abandonado, em hospitais, casas de saúde, entidade de longa permanência ou congênere, né? Então você bota lá, por exemplo, o seu pai que é idoso, num hospital e abandona, vai embora, desaparece e tal, né? Então aí você vai responder por esse artigo 98. Então esse caso aí, segundo ele, a determinação da irmã Judite foi abandonar no matagal, na BR, enfim. Então não está aqui descrito nesse artigo 98. Então por esse motivo, o dispositivo ao qual está sendo imputado a irmã Judite é o artigo 133, que é o abandono de capaz, está no Código Penal, né, que diz o seguinte: abandonar a pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, ou por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, né? Então só vai caracterizar aí o tipo penal, logicamente, se tiver presente essa elementar, que é se a pessoa for incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Mas isso aqui não é o que poderemos tratar agora. A questão é a seguinte, que a idosa estava sob os cuidados daquele abrigo, né, da instituição, tá? E, no caso, a irmã Judite ou a igreja em si, os responsáveis por aquele abrigo têm a responsabilidade de guardar, de proteger aquele idoso, mas aí resolveu, segundo a pessoa, abandoná-lo no matagal. É o que foi narrado. A questão é a seguinte: na própria narrativa que você vai ver aqui embaixo, ele diz que levou ao conhecimento do Ministério Público nesse crime que vai de 6 meses a 3 anos. E o Ministério Público possivelmente pode ter dado aí, ou já iniciou a investigação, ou na época já teria iniciado a investigação, mas como não existe aí, não houve possivelmente nenhuma condenação, é porque eu acredito que o Ministério Público, né, ao tomar conhecimento dessa informação, requisitou a instalação de inquérito ao órgão policial. O órgão policial investigou e entendeu que realmente esse fato não aconteceu. O que é que aconteceu aí? Como essa pessoa levou ao conhecimento do Ministério Público esse suposto crime, e o Ministério Público, ao apurar, entendeu que não houve a infração penal, tá? Está presente aí, no meu entendimento, a denunciação caluniosa. Porque a denunciação caluniosa é você provocar os órgãos públicos para realizar uma investigação, sabendo que aquela pessoa é inocente. E ao final da investigação, se apura que aquela pessoa não praticou aquela infração penal. Então você vai responder por denunciação caluniosa, porque você, na verdade, provocou a ação dos órgãos públicos, a máquina pública, e depois se chegou ao conhecimento de que realmente aquele crime não aconteceu. Então aí, se você fez essa denúncia e a pessoa foi investigado e realmente o fato não ocorreu, você vai responder pelo crime de denunciação caluniosa, tá? O que me chama a atenção é o seguinte, né? É a capacidade, né, que as pessoas têm de vir a público e trazer aí uma informação como essa, né? Uma acusação grave dessa, tá? Sem se preocupar com as consequências jurídicas. No meu entendimento, a pessoa que faz uma publicação como essa, ela está totalmente desacompanhada, né, de um profissional, né? Está mal assessorada. Eu não sei qual é a providência que o pastor Ailton ou a irmã Judite Alves aí, ela vai tomar em relação a isso. Foi um material que foi publicado, todo mundo ouviu, além da denunciação caluniosa, que eu estou falando de denunciação caluniosa porque a própria pessoa diz que já levou ao conhecimento do Ministério Público o fato faz muito tempo. Como não houve nenhum tipo de condenação em relação à irmã Judite, está aí caracterizado o crime de denunciação caluniosa, né? Então, e agora esse material foi publicado novamente, está também caracterizado o crime de difamação, porque acaba mexendo de alguma forma com a reputação da pessoa. Imagine você eu chegar aqui no meu canal e colocar que um exemplo, o pastor Ailton determinou que pegasse um idoso e jogasse lá no mato, né, abandonasse no matagal,
para que a pessoa possa ficar lá e alguém encontrar essa pessoa. Então, imagine o impacto que isso vai causar, né? Além disso, né, esse crime que for imputado à irmã Judite, né, ele tem uma causa de pena de 1/3, porque o suposto abandono seria em lugar erro, mas aí nesse caso o abandono tem que ocorrer. O suposto crime que foi narrado, porque segundo a pessoa ele não fez o que a irmã Judite pediu, aí ela está sendo acusada por uma tentativa de um crime de abandono de incapaz. O que será que vai fazer aí o pastor Ailton? A irmã Judite vai aceitar isso normalmente? O material foi publicado, as pessoas tiveram acesso, então eu acredito que tem que se tomar uma providência. Ninguém pode chegar às redes sociais, no caso, e fazer uma publicação como essa e ficar por isso mesmo, como se nada tivesse ocorrido. É preciso que as providências sejam tomadas, no mínimo aí pelo crime de difamação, porque acaba mexendo com a reputação, tá bom? Não estou incitando aqui que ninguém processe ninguém, apenas eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade, tá? Responsabilidade com aquilo que elas estão fazendo, responsabilidade com a sua voz, com a sua liberdade, não abusar da sua liberdade, tá bom? Então, um grande abraço aí, fique com Deus, até o próximo encontro, até o próximo conteúdo.